Irmãos e irmãs, neste domingo, dia 5 de novembro, estamos celebrando a solenidade de Todos os Santos. O dia litúrgico da festa de Todos os Santos é dia 1º de novembro. Como é uma solenidade importante e no nosso país não é feriado, a Igreja do Brasil deixa para celebrar no domingo seguinte. Então ouçamos o Evangelho que nos é proposto hoje. Mateus 5, 1 a 12. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, há poucos anos, Papa Francisco nos presenteou com um bonito documento sobre a santidade no mundo atual. E ele apresenta justamente as bem-aventuranças em Mateus como o caminho para a santidade no mundo atual. Sobretudo, enfatizando o versículo 11, a última bem-aventurança, que é a síntese de todas, Gaudete et exultate. Quando Jesus diz, bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, Gaudete et exultate, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Minha gente, muitas vezes a imagem que a gente tem de santidade é uma imagem distorcida, quase como se fosse uma conquista nossa, ou um estado de perfeição onde ninguém erra. Se isso é santidade, então ninguém é santo. Porque olha aí, tirando a Virgem Maria, todos os santos erraram antes da conversão e erraram depois da conversão, porque é constitutivo do ser humano a fragilidade. Então o que é santidade? Primeiro, só Deus é santo. Então a santidade nós adquirimos na medida que estreitamos nossos laços com o Senhor, na medida que temos intimidade com o Senhor. Poderíamos dizer que a santidade nós pegamos por osmose, pelo contato. Diga-me com quem andas, que eu te direi quem és. Se formos capazes de andar com Jesus, também os traços de Jesus aparecerão na nossa vida. E nas bem-aventuranças de Mateus, Jesus chama atenção a alguns aspectos. Ser pobre em espírito. Ser pobre em espírito é aquilo que no Antigo Testamento nós chamávamos de os anauins. Aquelas pessoas que perderam tudo, só não perderam a esperança em Deus. Ter Deus como nossa única riqueza. Permanecer com Deus mesmo quando estamos perdendo todos os nossos ganhos. Tipo Jó. Bem-aventurados os aflitos. Quantas pessoas estão passando por aflição, mas não se desesperam. Sofrem, mas não se desesperam, porque vem a presença de Deus em tudo. Na alegria e na tristeza. Na saúde e na doença. Na paz e na guerra. Bem-aventurados os mansos. A mansidão não é uma atitude de alguém que cruza os braços, fica em cima do muro, não quer se comprometer. Mas a mansidão é
a atitude de alguém tão configurado a Cristo que enfrenta o conflito sem usar as armas do próprio conflito. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Poderíamos dizer, os profetas, aquelas pessoas que têm aquilo que nós chamamos de indignação evangélica. Diante de uma situação que não corresponde ao Evangelho, tem essa indignação e é capaz de denunciar aquilo que não é de Deus e é capaz de anunciar aquilo que é de Deus. Bem-aventurados os que têm os misericordiosos. Misericórdia é o nome de nosso Deus. Por isso, quando somos misericordiosos, quando somos capazes de acolher a miséria do outro no nosso coração, nós estamos refletindo essa misericórdia de Deus. Bem-aventurados os puros de coração. Puro de coração não é ser ingênuo, mas é ser capaz de ver sempre a graça de Deus em meio às desgraças. Ver sempre o bem em meio a tantos males. Então, não é fechar os olhos para a realidade, mas é não se deter no aspecto negativo. Bem-aventurados os que promovem a paz. Bem-aventurados os que promovem a paz. A paz é um dos sinais da presença do ressuscitado. Ressuscitado se manifesta e diz: a paz esteja convosco. E a paz judaica é abundância de bens. A paz cristã é Jesus. Cristo é a nossa paz. Nos lembrava a campanha da fraternidade que passou o ano passado. Cristo é a nossa paz. Daquilo que era dividido, Ele fez uma unidade. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça. Aquelas pessoas que, porque fizeram a justiça, porque fizeram a vontade de Deus, justiça na Bíblia é fazer a vontade de Deus, estão sendo perseguidos. E a síntese de tudo isso, como eu já mencionei, bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa no reino dos céus. Irmãos e irmãs, Papa Francisco, nesse documento, Gaudete et Exsultate, ele nos convida a criar, a ter estrutura para enfrentar o conflito por causa do Evangelho. Porque muitas vezes nós queremos ser de Jesus, mas não queremos incômodo. E quando vem os incômodos, entregamos a missão. A santidade, ela carrega esse conflito que está inerente à escolha que fizemos. Quando você opta pela vida, automaticamente você vai se confrontar com aqueles que optaram pela morte. Na segunda leitura, nós escutamos a primeira carta de São João, ele diz: veremos tal como ele é. Diz: caríssimos, desde já somos filhos de Deus, mas nem sequer se manifestou o que seremos. Sabemos que quando Jesus se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque o veremos tal como ele é. Essa é a nossa meta. Vivermos como filhos de Deus, caminhando nessa direção do encontro com Ele, último e definitivo, e já fazendo esse encontro com os irmãos em cada momento, fazendo de cada encontro com o irmão um encontro com o Senhor. E na primeira leitura, tirada do livro do Apocalipse, vemos uma multidão imensa de gente de todas as nações, tribos, povos e línguas. O convite para a santidade é um convite para toda a humanidade. Ou seja, todos são chamados a viver essa identificação com aquele que é santo. E em meio às nossas imperfeições, em meio aos nossos pecados, vivemos a santidade. Santo não significa não errar ou não pecar. Significa, para além dos nossos erros e para além dos nossos pecados, permanecermos unidos no Senhor. Termos os olhos fixos em Jesus. Por isso, como nos diz a carta aos Hebreus, é importantíssimo nós olharmos para essa nuvem de testemunha. A quantidade de irmãos e irmãs que já nos precederam na fé, que viveram a santidade com radicalidade. E Papa Francisco nos convida a olhar para
os santos de porta a porta. Pessoas comuns que estão ao nosso lado, mas que vivem uma fé coerente e que muitas vezes não somos capazes de reconhecer. Que nessa festa de todos os santos possamos nos alegrar com essa vocação e possamos dizer que ser santo é a minha vocação. E sejamos capazes de ouvir o Senhor constantemente insistir conosco. Sejam santos, como o vosso Pai Celeste é santo. Irmãos e irmãs, hoje, em vez de continuarmos com a catequese do Papa Francisco, gostaria de compartilhar com vocês um momento importante que vivenciamos domingo passado na igreja. Domingo passado, pela manhã, Papa Francisco encerrou a primeira sessão do sínodo. Esse sínodo que foi aberto em outubro de 2021, que teve uma fase diocesana, teve uma fase continental e agora está na fase mundial. Viveu a primeira sessão, que começou agora no dia de São Francisco, encerrou ontem, e que começou no dia de São Francisco e encerrou nesse domingo que passou, e agora teremos uma segunda sessão em outubro do ano que vem. E nesse período agora, entre esse ano e outro ano, de outubro a outubro, será um ano para nós saborearmos as inspirações do sínodo. E na missa de encerramento, Papa Francisco, na homilia, ele tocou em dois aspectos importantíssimos para nós. Talvez dois aspectos que precisaríamos ter diante dos nossos olhos ao longo deste ano. A reportagem do Vaticano News diz: a igreja que sonhamos é adoradora e serva de todos e dos últimos. Francisco presidiu a celebração eucarística de conclusão do Sínodo dos Bispos no Vaticano e exortou cardeais, bispos, sacerdotes, religiosos e leigos a crescer na adoração a Deus e no serviço ao próximo. É aqui que está o coração de tudo, disse Francisco, para fazer a igreja que somos chamados a sonhar. Uma igreja serva de todos, serva dos últimos. Uma igreja que acolhe, serva, ama. Uma igreja com as portas abertas, que seja porto de misericórdia. Continua a reportagem. Uma basílica de São Pedro com cerca de 5.000 fiéis nesse domingo, dia 29 de outubro, para rezar junto o Papa Francisco, que presidiu a missa de conclusão do Sínodo dos Bispos. A homilia é especialmente dirigida aos cardeais, bispos, sacerdotes, religiosos e leigos, que durante um mês se viram empenhados na Sala Paulo VI, no Vaticano, para a 16ª Assembleia Geral Ordinária. O pedido do Papa, segundo a reflexão do Evangelho desse domingo, Mateus 22:36, sob o princípio inspirador de tudo, foi de crescer na adoração e no serviço ao próximo. De fato, quando nos interrogamos sobre qual é o mandamento, explica o Papa, a resposta de Jesus é clara: amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua mente. Este é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Com a conclusão do sínodo, é importante fixar o princípio e fundamento do qual uma vez e outra tudo começa: amar a Deus com toda a vida e amar ao próximo como a si mesmo. Então diz o Papa Francisco, esse é o princípio da nossa vida, isso é o fundamento da nossa vida. Amar a Deus, amar os irmãos. Mas questiona o próprio Papa: como traduzir tal impulso de amor? Como tornar isso prático? Francisco propõe dois verbos, dois movimentos do coração: adorar e servir. Primeiro aspecto: adoração é essencial na igreja. Adoração é a primeira resposta que podemos oferecer ao amor gratuito de Deus. E infelizmente, nesse momento, disse o Papa, perdemos o hábito da adoração. Esta maravilha própria da adoração é essencial na igreja. Que esta seja uma atividade central para nós, pastores. Dediquemos diariamente um tempo à intimidade com Jesus, bom pastor,
diante do sacrário. Adorar. Que a igreja seja adoradora. Adore-se o Senhor em cada diocese, em cada paróquia, em cada comunidade. Porque só assim nos voltaremos para Jesus e não para nós mesmos. Mas alerta Francisco na Sagrada Escritura. O amor ao Senhor aparece frequentemente associado à luta contra a idolatria, porque os ídolos são obra do homem. Quem adora a Deus rejeita os ídolos, pois enquanto Deus liberta, os ídolos tornam-nos escravos. Primeiro aspecto. Segundo aspecto, servir. O segundo verbo proposto pelo Papa é o servir, como acontece no mandamento maior, já que Cristo liga a Deus e o próximo para que não apareçam jamais separados. Não existe uma experiência religiosa que seja surda ao grito do mundo, uma verdadeira experiência religiosa. Aquele que quer ouvir a voz de Deus precisa ouvir o clamor do mundo. Não há amor a Deus sem envolvimento no cuidado do próximo. Assim, a reforma da Igreja deve ser conduzida através da adoração e do serviço. Adorar a Deus e amar os irmãos com o seu amor, esta é a grande e perene reforma. Ser igreja adoradora e igreja do serviço, que lava os pés à humanidade ferida, acompanha o caminho dos frágeis, dos débeis e dos descartados. Sai com ternura ao encontro dos mais pobres. Irmãos e irmãs, penso naqueles que são vítimas das atrocidades da guerra, nas tribulações dos migrantes, no sofrimento escondido de quem se encontra sozinho e em condições de pobreza, em quem é esmagado pelos fardos da vida, em quem já não tem mais lágrimas, em quem não tem voz. Assim, com a conclusão da Assembleia Sinodal, nesta conversação do Espírito, disse o Papa, a experiência foi rica da terna presença do Senhor, da beleza da fraternidade. Sempre a escuta do Espírito. Hoje não vemos o fruto completo desse processo, comentou ainda o Papa Francisco, mas o Senhor deverá guiar e ajudar todos a ser a igreja mais sinodal e missionária, que adora a Deus e serve as mulheres e os homens do nosso tempo, saindo para levar a todos a alegria consoladora do Evangelho. Esta é a igreja que somos chamados a sonhar. Uma igreja serva de todos, serva dos últimos. Uma igreja que acolhe, serve, ama, sem nunca exigir antes um atestado de boa conduta. Uma igreja com as portas abertas, que seja porto de misericórdia. Irmãos e irmãs, eis o resumo dessa pregação bonita do Papa, que com certeza é uma inspiração do Espírito Santo, um norte para este caminho sinodal. Irmãos e irmãs, quero partilhar a minha agenda litúrgica desta semana. Neste sábado, dia 4, estarei às 19 horas em Serra Corá, celebrando o sacramento da Crisma. Domingo, dia 5 pela manhã, estarei em São João do Sabugi com os diáconos e suas esposas no momento de estudo de confraternização para os nossos diáconos permanentes. E à noite, às 19 horas, estarei em Parelhas, celebrando o aniversário da nossa Rádio Rural de Parelhas. De 7 a 9, na próxima semana, estarei em Recife, no encontro do SAV-PV, do Serviço de Animação Vocacional e da Pastoral Vocacional do nosso regional, que eu acompanho. Um momento de partilhar as experiências com os promotores vocacionais das nossas dioceses. E também, no dia 8 à noite, nós vamos encerrar, a nível de regional, na Igreja das Fronteiras, em Recife, nós vamos encerrar o ano vocacional no regional. Essa é a minha programação litúrgica para a próxima semana. Queremos rezar pelos aniversariantes do nosso clero.
Nessa semana, nesse sábado, temos aniversário de ordenação diaconal do diácono Edival Coutinho de Lima, da paróquia de São Francisco, em Lagoa Nova. Nessa festa de Todos os Santos, vamos concluir o nosso programa com a oração própria dessa festa. Deus eterno e todo-poderoso, que nos permitis celebrar os méritos de todos os vossos santos numa única festa, concedei-nos por intercessores tão numerosos a desejada abundância da vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, nosso irmão, que é Deus convosco e vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. O Senhor esteja sempre convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de todos os santos e santas de Deus, desça sobre todos vós a bênção do Deus de infinita misericórdia, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Permaneçamos em paz e que a alegria do Senhor seja a nossa força. Amém.